Obrigada aos organizadores, o Heródoto por estar aqui, né? O Sandro e a Juliana, a Árvores Vivas, por esse convite. Me deixou muito satisfeita mesmo, né? Eu estar aqui na minha terra, moro no Rio, mas eu sou paulista. Aqui a primeira fila, aqui a linha de frente, é família, né? Para prestigiar. E eu adoro, porque cada vez que eu tenho oportunidade, eu tenho. Então, muito feliz de estar aqui e falar de um tema que eu falo não só de dia, mas eu sonho com ele, né? Eu respiro isso, que é como a gente consegue transformar a cidade, né? Construir o nosso habitat de uma maneira que seja boa para a gente, né? E vou falar uma escala. Eu acho que uma coisa que o Fernando falou que eu fiquei assim muito, que eu falo bastante, né? Essa palestra realmente eu foquei bem no meu livro. Eu achei que tinha tido essa demanda, né? Mas eu acho que o Fernando fala de escalas, né? O tempo todo ele falou aí de escala do tempo, né? O tempo geológico, né? Que a gente vem aí de 10 milhões de anos, 6 milhões de anos. Para a gente é uma coisa assim, muito abstrata, né? Quando fala a gente pensa na nossa escala humana de tempo, né? A gente pensa naquele, e na nossa escala também de onde a gente vive, a escala não só temporal, mas espacial. E aí eu acho que o Fernando deu essas reflexões muito interessantes mesmo, né? De como evoluem as espécies, e como elas se transformam, né? Naturalmente. O fogo do cerrado eu já sabia, né? Mas é uma realidade. Todo mundo fica em pânico quando está pegando fogo do cerrado. Eu fico assim quando tem gente perto, né? Porque aí a gente sabe que não faz parte da dinâmica daquele ecossistema. Mas eu vou falar de um novo paradigma, né? De cidade. Eu vou falar de uma escala humana, de tempo maior, assim, focar, né? E esse novo paradigma busca uma harmonia de convívio com a natureza e com todas as pessoas, porque a gente hoje tem uma desconexão bastante grande, não só da natureza, como dos outros, né? A gente está aí muito assim, focado em si mesmo. Eu acho que a gente está sendo assim, muito desconectado, e a gente precisa de natureza na nossa vida todos os dias. Isso não é opcional, né? A gente precisa de água, comida e abrigo para viver. Isso é fundamental, né? E pensar que um número imenso da humanidade não tem, né, água, comida, abrigo. E a água que a gente respira é a comida. Aqui em São Paulo a gente tem aquele negócio ali no relógio que mostra se o ar está bom ou não está ruim, né? E isso daí, pena que o Paulo Saldiva não veio, né? Ele ia falar de saúde, e eu pesquiso isso assim, dentro da questão da cidade, mas a gente tem doenças por conta da qualidade de tudo isso, né? Da água, da comida que a gente bebe, como é nosso abrigo, né? E a gente não só precisa, mas a gente depende da natureza cotidianamente. E do clima, né? A gente precisa desse clima que a gente tem há 10 milhões de anos, há 10 mil anos, vamos falar de uma escala bem menor do que o Fernando falou. Esse gráfico que mostra a era do gelo, né? 30 mil anos, a gente surge lá com espécies mais ou menos há 90 mil anos atrás. 90 mil anos atrás, o Homo sapiens, né, se desenvolve e tal, e vem aí ao longo da era glacial. Isso daqui 10 mil anos atrás, quando o clima se estabiliza, o clima, isso aqui é a oscilação da temperatura, né? A gente foi migrando. Há 30 mil anos atrás já estávamos em todos os continentes, né? A gente foi atrás de comida, né, e condições de vida, e se espalhou pelo planeta inteiro, saindo da África. E há 10 mil anos atrás, com condições climáticas favoráveis, que ocorreram globalmente, subiu 2 graus Celsius a temperatura do planeta. Isso possibilitou que a gente se sedentarizasse, domesticasse as espécies para começar a agricultura, começasse a dominar as águas, fazendo irrigação.
houve acúmulo de capital, a gente começou com a cidade, não vou entrar muito nisso porque não dá tempo, mas enfim, tudo que acontece hoje é porque subiu 2 graus de temperatura só. E hoje a gente está falando de segurar em 2 graus, que é uma coisa dificílima de acontecer. Estou prevendo 6 graus daqui até 2070. Então vocês podem imaginar o que pode acontecer, né? Assim, como o Fernando falou também, a gente, durante a história do planeta, né, na escala do planeta, o planeta teve tivemos 5 extinções antes da nossa, né? E certamente a gente está colocando a nossa espécie em risco. E a civilização que se desenvolveu nesses últimos 10 mil anos, ela é em função de inovação e tecnologia, né? O primeiro mesmo, que é a agricultura, que é a grande revolução, considerado por historiadores ambientais, ecológicos, é o arado. A hora que a gente inventa o arado e começa a transformar a paisagem e a cavar e abrir espaço para as águas, para trazer a água onde a gente quer. A gente começa a domesticar e a transformar a paisagem e a mexer nos processos da paisagem. Aí a gente realmente faz uma barafunda tremenda, né? E a gente continua dependente desses recursos naturais e dos recursos humanos, né? Porque a partir da hora que começou a ter a acumulação de capital, as pessoas começaram a se apropriar desse capital e outros começaram a trabalhar para quem se apropriava do capital. Então daí surge toda essa economia que a gente vê hoje, vem dessas transformações, né? E aí a gente, vou dar um pulo enorme, vou entrar na era moderna, aí, século XVI, né? Quando começa a revolução científica, iluminismo, né? E aí a gente começa lá uma revolução mecanicista, onde começa a entender o mundo como uma máquina, os serviços como máquinas, né? E aí a gente começa a estudar partes, fragmentos de todo o conhecimento, e a gente quer entender o todo através de partes. E aí a gente vai se especializando, né? Cada vez mais especializado. E aí a gente faz isso que a gente está fazendo hoje. Tem lá a drenagem fluida, né? Você estuda drenagem, o engenheiro pensa na drenagem, outro pensa na energia, outro pensa no lixo, outro pensa na economia. A agricultura não se fala. O meio ambiente, né? Que eu já acho que já chama de meio, já é uma bosta, né? Vou chamar de ambiente. Lá no Rio é Secretaria Estadual do Ambiente, já não estão mais chamando de meio ambiente, mas eu botei meio ambiente aqui e ele está sempre no final, né? Ele está sempre ali atrapalhando esse tal desse desenvolvimento a qualquer custo, que é um paradigma do século XX. Né? O mundo está mudando, a gente não tem mais tempo de brincar com isso, sinto informado, né? Eu não quero ser arauto de más notícias, mas a gente está numa bruta de uma enrascada e a gente precisa mudar agora. Né? E nessas cidades que a gente construiu desde o começo do século passado, que tomou um grande recurso depois da Segunda Grande Guerra, ela toma forma do carro. Né? Inventaram essa máquina de 4 rodas aí, que é uma arma mortífera. As estatísticas mostram que os carros matam mais do que armas. Então a gente tem aí os motoristas ensandecidos. Eu já estava com minha irmã no carro, passou um cara com Porsche, sei lá o que era, pela direita, linha de ônibus, o cara é todo poderoso, né, atrás da máquina. Tem estudos que mostram isso. Daí não é só porque eu estou achando, não. Né? Tem gente que pesquisa isso mesmo. Tá? O sujeito atrás de uma máquina, ele é uma máquina mortífera, não é à toa que deve estar para fora, né? Então, são cidades focadas na indústria, né? Nesse desenvolvimento industrial, poluente, né? E aí uma cidade, eu visitei Xangai, mas é uma cidade como tantas outras, né? Um monte de torre. O Rio de Janeiro hoje está pipocando torre. Não sei se vai ter com essa crise econômica que a gente entrou, né? Não sei se vão sair essas torres todas. Mas assim, tudo com a mesma cara, né? Torre de vida, não importa qual a latitude do planeta que você está, né? Quanto de ar-condicionado e energia você vai precisar para gerar, para climatizar aquela torre de vidro, que é essa idealização que sai de Nova York, desse progresso, né? Do asfaltamento que dá voto, né? Do que aparece que dá voto. E aí a gente tem umas cidades extremamente vulneráveis, qualquer coisa rompe o sistema, né? A cidade, até porque o nosso transporte público é uma droga, pelo menos no Rio de Janeiro, que eu acho que está melhorando. Enfim, a gente andar de trem, eu não tenho carro há alguns anos já, e eu sou da geração carro,
com 18 anos eu tinha 3 carros. Aqui tem testemunho aqui, que era minha colega, que trabalhava no carro. E, quer dizer, para mim foi uma mudança de paradigma pessoal. Né? Eu saí do carro mesmo. Né? Hoje eu ando de carro. Ou, quer dizer, eu ando de ônibus, né? Metrô, que tiver disponível. E quando eu vou de carro, normalmente eu vou de carro, não tenho mais. Isso aí levou a uma expansão urbana completamente descontrolada, que a gente vem transformando as paisagens, eliminando ecossistemas, né? Processando tudo, mudando as águas, poluindo, né? Jogando esgoto, que nem você falou, né? Porque a gente não enxerga. Eu adorei quando você falou que baixou a água, né? Não só a gente está sem água, como a gente está vendo que é um ciclo, né? Da água, né? Entra de um lado e sai do outro, só que ela sai poluída se a gente não tratar, a gente está criando problema para a nossa própria saúde. Então a gente tem que enxergar isso diferente. Isso daí é Los Angeles. Eu adoro essa foto aí do Bertrand, que é um fotógrafo francês. Ele fotografa o planeta inteiro, né? Ele começou com balão, depois ele teve exposição aqui no Brasil, né? Mais gente estava lá na Cinelândia, ele faz exposição no mundo inteiro, tem uma galeria hoje em Paris, lá em Saint-Germain. E ele é uma pessoa que trabalha para conscientizar as pessoas dos problemas que ele está vivendo. Eu recomendo todos os livros dele, o filme dele, Home, tem outro que chama Ocean, tem, assim, pode pegar esse nome, procurar na internet, baixa grátis o Home. Ele foi lançado em Paris e Nova York concomitantemente em 2009, enfim, vale a pena assistir Home, é importantíssimo, acho que ajuda a gente a entender o que está acontecendo no planeta hoje. E é isso, né? A gente vive em cidades assim, né? Garrafadérrimas, isso aí é o cotidiano hoje do Rio de Janeiro, né? Isso aí a gente gasta uma fortuna no elefante branco desse daqui, que é o tal da Cidade da Música, depois Cidade das Artes, e que o custo que eu vou mostrar mais ou menos equivale a um projeto que eu vou fechar. E essas cidades são cidades infernais, que nem Diane Winston Spur, que é uma paisagista americana, que tem um livro chamado Jardim de Granito, que eu recomendo que vocês procurem, que ela fala de ecologia urbana em 86, né? Uma das pessoas começa pelo paisagismo da ecologia urbana. E aí é isso, né? A gente foi transformando, erradicando, alterando processos naturais, continua fazendo isso daqui a pouco do ano passado no Rio de Janeiro, pega o rio que descia o seu leito lá em Jacarepaguá e bota ele canalizado para dar mais velocidade, para ficar livre da água mais rapidamente, com os esgotos ligados ali, né? E é isso, né? Construindo canais no século XXI, enquanto o mundo está renaturalizando, destampando rios, retomando os meandros do rio. O Rio de Janeiro, eu não posso falar para outras cidades que eu estou acompanhando, inclusive pena que o Luiz não está aqui, né? Que eu acho que um dia depois levantar, até contar para a gente o que está acontecendo aqui em São Paulo. E o resultado é isso, né? A gente fica enxugando gelo, porque assoreia, desce sedimento por esses canais são poluídos, aí um salve-se quem puder, né? Qualquer chuva a água aparece, porque a água vem, tomara que venha, porque a gente está numa seca tremenda, né? Isso daí é Rio de Janeiro, canal Maracanã aqui. Só que é uma baixada alagada, mesmo o Rio de Janeiro todo na nossa costa. Em Tubar ali, onde o Maracanã era uma lagoa, era uma área de acumulação de águas, mas para menos que o Maracanã está sempre embaixo d'água. Isso aqui foi um dia que eu fui dar uma palestra na Conurb, que é a empresa de limpeza urbana que cuida das águas do Rio de Janeiro, né? E eu cheguei e estava assim, um caos. Tinha tido uma chuva na Tijuca, do outro lado da porra onde eu moro, que eu tinha ouvido o barulho, e eu não tinha nem câmera na hora que eu cheguei para ver aquele batalhão de funcionários da Conurb tentando liberar a cidade, que tinha paralisado a cidade. Entrei, dei a palestra, prato cheio, foi show, porque todo mundo chegou elameado, ninguém conseguia chegar ali, porque tinha que pisar na lama para chegar. E aí, essas cidades que a gente constrói, o ecológico, que estão chamando lá, tem um parque na frente, uma reserva, sei lá qual é a unidade de conservação, que é um pedaço do cerrado, um fragmento que fizeram ali, e em frente passaram a máquina mesmo, aterrada, escavaram aquilo tudo, para construir exatamente a mesma coisa que tem em qualquer lugar, né? É um deserto verde, quer dizer, tem uma grama, um sol de lascar, isso aqui é Barra da Tijuca, na verdade, né? Mas isso aqui vale para qualquer lugar. É um deserto verde, umas palmeiras, não faz sombra, criança nenhuma brinca aqui,
Minhas netas moram aqui embaixo de uma laje, tem um jardinzinho de grama de plástico na hora das brancas. E ali, para complicar mais a situação, né, da desconexão, o Porto Sol é aquela coisa que está pintada ali, né? Está se expressando bem perigosa. E aí a gente também não sabe de onde vem a comida, né? Isso aí ninguém sabe, as pessoas não sabem o que é uma galinha. Aliás, entrando aqui no parque hoje, eu achei ótimo. Gato, galinha, né? Gato, pombo, todo mundo convivendo ali. Nossa, que massa. E aí, as pessoas não são vistas mais como pessoas, são vistas como consumidores. A gente perdeu a humanidade. A gente virou um número, uma estatística. Foi, né? Não, quer dizer, não foi não. Então, trabalhando para ruim. Né? Mas eu acho que dentro desse sistema que a gente está vivendo hoje, é um sistema perverso e doente. Né? E isso aqui é um shopping center genérico, qualquer lugar do planeta é igual. Né? E pessoas comendo essas coisas aqui, né? Não podem ser diferentes, né? São pessoas. Eu já me importei as imagens mais fortes, né? Porque eu tenho imagens mais fortes do que essa. Achei ótimo, está tremendo, ninguém se reconhece, né? Mas as marcas são as mesmas em qualquer lugar. Eu tenho viajado muito e eu vou buscar essas coisas, não só porque tem de natureza, mas porque, como é que as pessoas vivem. E aí, como é que funciona a nossa sociedade de consumo? A gente é dominado por um tal de mercado financeiro virtual. É dinheiro em cima de dinheiro, em cima de dinheiro, completamente desconectado do mercado humano, né, que é a econosfera, que é o produtor de bens e serviços, no mercado consumidor, mercado de trabalho, que era o mercado há tempo atrás, hoje financeiro que manda nesse olho. E a biosfera, que gera tudo que a gente precisa, que é a nossa base, porque isso aqui é um buff, né? No dia seguinte pode não valer nada, 2008 foi, e ainda não se recuperou, tentando, né? Esse pé. E a gente está consumindo um planeta inteiro. A nossa sociedade tem esse modelo linear. Aqui no Brasil a gente está fazendo tudo ao contrário, a gente está chegando rapidamente na Segunda Guerra Mundial. Né? É petróleo, venda de carro, facilitar, né? Consumo a qualquer custo. E falam aí educação ambiental do mesmo jeito, né? Não cuida do lixo, não cuida da água, cuida da energia. A gente não consegue ter entendimento dessa visão. Por que eu tenho que valorizar o recurso natural? Por que eu tenho que comprar menos? Por que eu tenho que reaproveitar? Cuidar do que eu tenho, mandar reparar, né? Joga fora, compra um novo. Essa é a cultura, né? Tem a obsolescência programada, que é justamente para levar você a querer comprar mais. Né? A etiqueta, eu fui lá no shopping Guatemi almoçar. Gente, eu já não gostava de etiqueta. Eu nunca fui chegada em marca, nem reconheço os logos. Meu sobrinho sempre brincava comigo. Tia, a Nike gastou bilhões para fazer um logo, você chama de Reebok? Então tem uma coisa aí que é lavagem cerebral, que assim, não sei se naturalmente tem um monte de corpo, né? Assim, um pouquinho maior, mas as pessoas são levadas a isso, né? E aí vão gerando descarte, né? E poluição ao longo do processo. Agora, né? Isso daí vale. Isso daí hoje, contando isso com 7 bilhões, mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, crescendo, onde 2 bilhões estão excluídos dessa brincadeira, fora. Aí a gente vai falar para a gente, acabou a graça, acabou a festa, vocês estão fora. Né? Vocês não podem. E 20% da humanidade consome 80% dos recursos naturais do mundo. É uma conta assim. Aliás, eu dei uma fala lá naquele TEDx Metrópole. O TED é uma parte de palestra que tem aí no mundo inteiro. Me convidaram para lá em agosto e eu fiz essa fala lá, né, a gente tem 15 minutos para falar, 18 minutos, e eu entrei com uma carga toda, né, e quando você mostra isso, a gente é 1000 pessoas, você vê aquele povo reagindo para essas coisas que eu estou falando. Não era essa a palestra, a palestra mais assim, impactante. Mas é uma coisa seríssima, porque nós estamos construindo um planeta e meio. Já saiu a conta em agosto que a gente já tinha gasto o que o planeta pode se regenerar. A gente está super déficit, a gente está abusando do que a gente não tem. Isso chama antropoceno, a gente já entrou numa nova era. Mostrei o Holoceno para vocês no começo, a gente já está no Holoceno. Está mudando
quanto gente, né, pessoas. Então a gente entrou numa nova era. Aqui é uma era de crises sistêmicas, né, encabeçada pelo clima, porque o clima é determinante, mas aí elas se retroalimentam, né? Biodiversidade, que a gente estava falando agora, né, está eliminando. A gente é biodiversidade, a gente é uma espécie dentro de muitas, a gente precisa dessa rede da vida. Essa rede da vida nos fornece o resto que a gente precisa, que é água e comida. Nossos oceanos estão se acidificando, as espécies estão morrendo, né? A gente está com problemas graves de extinção de ecossistemas marítimos. Hoje tem inclusive cidades que já estudam não só os ecossistemas terrestres, mas Singapura é uma cidade, ilha-estado, né? Já tem toda uma. Funciona como um todo, porque ela depende disso para viver. E uma crise econômica que é fruto de tudo isso. Né? A crise econômica que a gente está vivendo não é porque a gente está fazendo muita bobagem, né? Está com muito estoque de tudo que a gente não precisa, né? Imóveis, carros, um monte de coisa, e a gente está com falta do que a gente precisa. E as mudanças climáticas estão ameaçando ali, né? E as cidades nessa história moram mais de 50% das pessoas do planeta hoje, e aqui no Brasil já somos mais de 85%, né? Tem o mesmo processo linear, né? Entra energia e matéria e sai poluição e lixo, né? Descarte. E a gente tem que sair dessa era das certezas, né? Porque a gente não tem certeza de nada, né? As cidades são doentes, as pessoas vivem, né? Física, mental e espiritualmente, falta obesidade, problemas cardíacos, câncer, depressão, déficit de atenção. Isso está relacionado à desconexão com a natureza e ao ambiente que a gente vive. E hoje, também é uma maneira que as cidades são um problema, né, dessa desconexão. Elas têm, as oportunidades estão aqui. A gente está junto em cidade, né? A gente está transformando em cidade. A gente tem que fazer essa virada nas cidades. Então as cidades são polo de conhecimento, polo de troca, né? O hábitat das pessoas, né? Está todo mundo apinhado aqui. E tem um novo paradigma que já está acontecendo, que é um pensamento sistêmico, né? Uma abordagem sistêmica, onde a gente tem que olhar o ecossistema terrestre e ficar dentro dele, né? Diminuir o nosso tamanho. Está tendo negociações aí, muitas negociações mesmo, porque tem muitos interesses por trás disso. As grandes empresas que são quem dominam, elas já sacaram que se elas não tiverem, elas já estão patrocinando, elas estão dando dinheiro para projetos que vão manter os recursos para elas continuarem funcionando. Né? Lembrando que essas empresas estão com ações na bolsa, não sei aonde, não tem mais nada. Né? Cada um quer ver o seu e não tem essa compreensão das coisas que estão acontecendo. Aliás, eu antigamente eu ficava muito indignada, né? Falava, gente, mas as pessoas são burras, cara, não é possível. Hoje eu acho que não são duas, elas são ignorantes, porque na medida em que elas vão aprendendo, na medida que vão sacando, elas vão mudando. Eu acho que passa pela ignorância muito mais do que outra coisa. Então, em vez de ficar com raiva, dá uma energia positiva. Cara, eu vou ajudar um pouquinho que eu posso. E, voltando para a questão da cidade, hoje tem, dão vários nomes, né? Tem números, assim, recorrentes de urbanismo ecológico, sustentável, cidades magnéticas, cidade disso, cidade aquilo, mas na verdade são cidades que regeneram, né, esses ecossistemas que a gente degradou. A gente procura fechar os ciclos. Né? Aqui em São Paulo está fazendo isso. E as faixas eu dei o curso que foi uma aluna daqui da Moca lá fazendo curso com a gente. Ela falou: acordei de manhã e tinha uma faixa na minha porta. Aí agora em Florianópolis, também segunda-feira, numa palestra lá, também comentou que acordou de uma faixa. E agora, e respeitam, né? Então a gente, faixa de bicicleta, né? Então isso aí é um movimento mesmo de apropriação, tirar carro, proibir carro, tá certo. O mundo inteiro está fazendo, Nova York está fazendo. Depois que o furacão Sandy entrou, não foi furacão, foi o Superstorm, né? A super tempestade Sandy entrou em Nova York, parou o coração financeiro do planeta, acordaram. Ano passado eu estava lá na ONU, dia 4 de outubro, dia do Hábitat, e o tema foi resiliência urbana, né? Como a gente faz cidades que não se paralisam, não rompa os processos da cidade. Nova York ficou embaixo d'água, os metrôs viraram galerias de água, né? Ficaram sem luz, metade da ilha lá ficou sem luz, e não conseguiram se comunicar nem com um lado nem com o outro, parou tudo, e aí a discussão
hoje lá em Nova York como é que a gente faz outra cidade, daqui, como é que a gente transforma, e eles já estavam no processo, né? Já estavam no processo de carro, já estavam no processo muito interessante. Eu fiquei 20 anos sem ir para Nova York, eu ia para Nova York com uma frequência enorme, eu era assim, e quando eu dava 9 dias eu queria ir embora, no passado eu fui por conta de várias coisas que eu fui fazer lá, e eu não queria sair, porque era um lugar que eu amei, andava para todo lugar, uma hora eu queria até, meu marido depois foi me encontrar, chegou uma hora lá no meio das bicicletas, eu falei, cara, eu tenho que ser atropelada, porque eu esqueci que tem carro. Estou andando e esqueci que tem carro. O carro, inclusive o carro agora, ele fica esperando, ele fica engarrafado, né? Então eu acho que é esse mesmo, essa priorização da rede da vida que é importante, né? Quando as pessoas passam a ter importância, as árvores passam a ter importância, os ecossistemas, né? E entender as espécies, conhecer pelo nome, né? Ter esse contato dentro da cidade, cotidianamente, para que possa saber qual florzinha é aquela, que aliás eu fiquei louco para saber essas espécies do cerrado, né? A gente precisa de biodiversidade. Isso daí é um jequitibá rosa lá da mata do Pai Ricardo, na cidade de Tijuca, no Rio de Janeiro. Isso daí é assim, uma emoção ver uma árvore dessa. Aliás, qualquer árvore me emociona, mas essa daí particularmente ela é emblemática, né? Porque a gente precisa dos serviços ecossistêmicos, que eu falei de árvore, tudo que está nessa sala, né? Tudo que como vocês estão o tempo todo em contato vem da natureza. De alguma maneira é um serviço ecossistêmico que a biodiversidade nos traz, né? E a gente está colocando em risco os nossos polinizadores. A gente tem quantidades maciças de abelhas e outros insetos que polinizam as culturas de alimento. Então a gente está arriscado a passar fome. Já está numa bruta crise de alimento que a gente não. Então a gente tem que mudar essa relação, né? A gente tem que tomar uma dimensão de parte da biodiversidade e respeitar mais, né, essa rede da vida, né? Mas também a gente precisa de gente, né? A gente precisa de convívio, né? Isso aí é um final de dia do verão lá no Arcoador. Parece um formigueiro, todo mundo junto para bater palma no pôr do sol. Não é legal? Né? Isso daí é legal porque tem uma sócio-diversidade. A gente esbarra com todo mundo nesses lugares. Né? Não é shopping center, onde a gente está todo mundo separadinho, cada um no seu shopping, cada um no seu condomínio, no seu carro blindado. Né? Sai, entra, vê o que tem do lado, não enxerga o outro. Né? É uma coisa muito complicada. Quando você vai num espaço público, com gente, você convive com as diferentes na cidade, nas ruas, nas praças, nos parques. A gente precisa dessas áreas. E a gente precisa dessas áreas com a natureza. A gente precisa de lugares. E aí a gente encara as cidades como sistemas socioecológicos, onde a tecnologia entra como ferramenta para que a gente tenha uma cidade melhor. Inclusive, não sei mais viver sem tecnologia, porque a gente acaba. Isso facilita muito, inclusive, até para monitorar a própria natureza, né? Saber o que a gente está fazendo, né? Conseguir saber como é que. E a gente tem que encarar que não era nem certeza. Né? Essa coisa do controle a gente não tem nenhum. Né? A gente precisa sair dessa. Pena que hoje não está mexendo, mas a gente tem que sair dessa geometria cartesiana que recorta a paisagem de qualquer jeito, a terra, né? Tratar sempre de crise por meio de programas, tal dos programas de aceleração de crescimento, o programa todo dia, né, que vai resolver alguma crise. E a gente, esse daqui é um slide que eu tirei, adaptado do David Jackson, um congresso que eu fui 2 vezes na Alemanha, chamado Resilient Cities, Cidades Resilientes. Isso só entrou na pauta no passado. Isso já está rolando há um bocado de tempo. As pessoas estão se procurando o ICLEI, que é uma ONG, a maior ONG de cidades do mundo, né? Está aí pelo mundo inteiro. Ela que organiza essa congregação, normalmente no final de maio. Em 2010 ele botou esse slide, eu achei super interessante. A gente precisa passar para esse paradigma aqui, que é o paradigma orgânico, onde a gente entende os processos da paisagem, onde a gente entende como a gente faz parte da natureza, que a gente vai tratar tudo rotineiramente, né? Tentar conviver com a natureza de uma outra maneira. Fazer planejamento, projeto de cidades melhores para a gente viver.
E aí a gente terá mais tempo para adaptar as cidades para que elas não sofram. Tá? Se não quiser, já passou 4 anos e meio. E aí a infraestrutura verde urbana, que é o tema que eu acho que a gente tem que pensar, para que a gente sai do cinza para o verde, né? Ela leva as cidades celestiais. E eu visitei várias cidades. São cidades que amam a vida. Né? Biofilia. Isso foi cunhado por Edward O. Wilson, que é um biólogo. E um dos grandes cabeças também, assim, fãzona dele. E a gente tem esse movimento de cidades biofílicas. Eu sou parte de um projeto que chama Cidades Biofílicas, Biophilic Cities Project, que é baseado lá na UVA, na Universidade de Virgínia. E então, ano que vem, se tudo correr bem, a gente vai fazer o segundo. O primeiro foi ano passado, vai ser em outubro. E o segundo encontro vai ser o ano que vem na PUC, que está organizando isso, trazer pessoas que representam cidades biofílicas, fazer propagandinha. As pessoas vai estar aberta a todos, assim, não é para geógrafo, nem para paisagista, é para todo mundo, né? Para biólogo, agrônomo, assim, para as pessoas que amam a vida. Pegar Holanda, baixo d'água, né? Então eles têm acomodação de água em todos os lugares, eles convivem com isso, do lado do prédio, barreira de árvores para diminuir a força do vento. Aqui é um estacionamento que é de uma universidade, um estacionamento completamente permeável, mas na verdade isso é parte de um grande parque, que chama Parque de Educação da Paisagem, lá em Erfurt. Eles fazem testes de materiais, testes de permeabilidade, né? Eles monitoram isso tudo, então implantando na cidade. Até tinha um lugar assim, que não dá para acreditar, né? Gente, eles fazem isso, é a Alemanha. Esse daí é um hotel de abelhas, hotel de luxo, lá em Paris, hoje tem na cidade inteira. Até em cima da prefeitura tem comércio, em cima da ópera, né? Então eles estão, porque as abelhas estão migrando para as cidades, porque lá não tem agrotóxico, lá não aqui, né? A gente tem poluição, mas não tem agrotóxico. E não tem um neonicotinoide, né? É esse o neonicotinoide, que desorienta as abelhas, elas voltam para a colmeia. Então elas morrem desorientadas. E aí, isso daqui é um bairro novo, lá em Freiburg. A escala humana, dentro da caramba, mora muita gente. Né? A lógica de mercado é outra. Em vez de entregar isso para uma grande empresa imobiliária, isso daí é vendido em parcelas. A prefeitura vende parcelas para pequenas construtoras fazerem. E pessoas, se a gente quisesse juntar e comprar, para não ficar comandado, a gente compra loja da prefeitura e constrói nossa casa no preço que a gente pode pagar. E a drenagem é toda naturalizada, são os canteeiros de chuva, jardins de chuva, enfim, várias tipologias. Vou passar rapidinho, já explorei. Aqui é um caminho onde passava um trem no meio de Paris, tem 4,5 km, e tiraram e fizeram um parque linear, que sai da Bastilha e vai bater lá na periferia de leste. Parque também lá em Paris, que é a hora que serve o gramado, que é a hora que é o tapete, né? As pessoas aproveitam. Na verdade, isso era um dia bastante quente, nem lá, né? Fica na sombrinha da água. Uma serviço de sistema, filtragem de água, os telhados jogam água aí, filtram antes de cair morrendo. Seduzburg na Alemanha. Nossos vizinhos aqui na Argentina, o Parque Costaneira, Reserva Ecológica Costaneira Sul. Era uma área também que estava esperando para a reserva do mercado imobiliário. Foi aterrada em cima do rio, a natureza voltou, o movimento seguraram, e hoje é uma reserva que é frequentada pelas pessoas, porque não é uma reserva científica, uma reserva da cidade, voltou uma flora endêmica que tinha no lugar, ninguém sabe onde ela chegou. Isso daí na Coreia, no parque da Copa do Mundo, são 5 parques, na verdade, 2 de montanha de lixo que foram regenerados, e aí é onde tem um tremendo lago do lado do rio principal. Esse aqui é um rio renaturalizado, que também era entubado lá no sul da Coreia. Como eles devolveram, esse aqui é um alagado que fica do lado de lá. Esse aí é lá em Kyoto, também um rio que foi renaturalizado, um parque nas duas áreas, um mais natural, para outras pessoas circularem. E ali é muito legal porque aqui são tartarugas, que é símbolo da longevidade.
Então a gente salta para poder andar, é uma barato, realmente é uma relação assim, a água está limpinha, e é jogar no esgoto aí. Hoje a água está limpinha, tem peixe, né? É assim, é inacreditável. Isso em São Paulo, na hora que você aí o pessoal, essa foto da Melon, a foto que está lá no livro, o pessoal trabalhando mesmo com a natureza, os telões urbanos, para quem não conhece, eu recomendo, eles fazem um trabalho genial, né? E aqui é na Índia, era um lixão, na beira do rio principal, na verdade, começou a lavar, às vezes recuperaram com plantios, é uma vila orgânica do domingo. E aí o último caso, né, que é na Coreia, que é um caso icônico, tinha um viaduto, quase 6 km de extensão, e embaixo tinha um tubado, um córrego que tinha sido entubado porque estava jogando esgoto, tinha virado uma favela, depois da Segunda Guerra, depois da Guerra da Coreia. E eles abriram, tiraram e renaturalizaram, fizeram um projeto em 3 pedaços. Esse daí é como se saísse aqui da Cinelândia, quem conhece o rio, subisse o Rio Branco, entrasse a Avenida Presidente Vargas, virasse a direita na rua que tem um canal e desaguasse na Baía de Guanabara. É enorme. Né? Tiraram tudo de cima e devolveram para a população. Isso aqui é como se estivesse no centro da cidade de São Paulo, um monte de edifícios. Né? E é isso, né? Água limpa, em contato com a natureza, e ele vai ficando mais natural conforme ele vai deixando o centro, vai ficando mais natural até a hora que chega numa área que é uma recomposição de uma lagarta, de uma wetland. E aqui a foto que até virou a capa do meu livro, que eu fiquei muito impressionada quando eu vi eu fui para Seul para ver esse projeto, e quando eu cheguei, era fim do dia. Eu vim por uma rua de pedestre, vi até carro atrás, porque devia ser morador. Até estranhei. Nossa, o que você está fazendo aqui? Porque tinha milhões de pessoas. Museu, um monte de coisa acontecendo. Aí eu cheguei no rio, estava mais embaixo, tive a impressão que ia descer mais, e quando eu vi, estava em cima. Virei e eu vi isso aí. E eu falei, cara, eu não vou voltar. Eu vou ficar aqui, nessa cidade. E eu tinha conhecido Seul antes, né? Conheci Seul, que é do tamanho de São Paulo. E eu era pior do que São Paulo. Eu falei, não volto mais para... ou ficar por aqui, porque esse daqui não é só esse projeto, eles têm vários, eles têm um plano de longo prazo que continuam fazendo. Então a gente precisa de cidades sustentáveis, resilientes, né, com alta qualidade de vida, que sejam compactas, mas não é compacta como um espigão de 100 andares, né, onde as pessoas não perdem a relação de vizinhança, sombreamento, tem N questões, né, não necessariamente, a gente tem aí cada caso do caso, precisamos de cidades intensas, onde a gente consiga conviver, né, bem planejado, espaços públicos, né? Áreas verdes, né? A gente tem esse contato cotidiano, né? Democrático, as pessoas participem de fato das decisões, né? Elas não sejam tomadas a portas fechadas, só façam as reuniões para referendar, preencher requisito legal, precisam ser acessíveis a todos, né? E saudáveis, a água limpa, em harmonia com a natureza, né? Para todo mundo. Para a gente, para a universidade. E aí eu botei a capa do livro, vocês pediram para falar do livro. É isso, gente.